Oi, gente, de volta com a coluna do Garrone. Nós somos quase 300 mil aqui no My News. Está faltando um pouquinho para a gente chegar aos 300 mil, então segue a gente para dar uma impulsionada nesse canal aqui, que é um grupo de jornalistas agindo de boa fé, com responsabilidade, com apuração. Você também pode ser membro, o que te dá acesso a um conteúdo extra. Bem legal. Então, vamos começar a coluna de hoje? Vamos embora? Bolsonaro na ONU. Eu não vou falar dos assuntos que já foram abordados até agora, né? O principal deles, a Amazônia, mas teve também muitas referências a Cuba, Venezuela, socialismo, Folha de São Paulo e por aí vai. Vou falar dessa situação insólita do Bolsonaro discursar num lugar tão criticado por ele e pelos aliados. Você lembra que o Bolsonaro, quando era candidato, ameaçou sair da ONU? Bem, e o filho dele, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados e cotado para ser embaixador em Washington, também adora criticar a ONU. Aliás, não indicou ainda, o cargo está vago desde abril, né? Por exemplo, ele já falou de um entorpecimento da ONU, que a ONU empurra leis globalistas goela abaixo. Tem ainda críticas do assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Felipe Martins, um dos formuladores da política externa do bolsonarismo, já falou, abre aspas, não tem nada mais jeca do que citar a ONU em argumento de autoridade. Aquilo ali está mais aparelhado que universidade pública. Eu vi muitos seguidores do presidente Bolsonaro na rede social elogiando o discurso do presidente na Assembleia Geral. Eu não vi ninguém criticando o fato dele estar discursando no lugar que eles já chamaram de todos os piores nomes possível. Em nome da coerência, eles deviam brigar para o presidente Bolsonaro nem sequer pisar na ONU, mas... E vamos combinar? Brasileiro, seja de esquerda ou de direita, adora ver o seu líder discursando na frente daquele mármore verde lindo ali da Assembleia Geral da ONU. Mas afinal, qual o discurso do Bolsonaro que vale? É o que ele faz no Twitter e nas entrevistas, ou o discurso lido no púlpito, naquele TP, aquele texto feito por sabe-se lá quantas mãos? Mas vamos combinar que o presidente Bolsonaro não sabe muita coisa, quase nada de ONU. Um exemplo clássico, em agosto de 2018... na época de eleição pegando fogo, um comitê da ONU disse que o ex-presidente Lula, preso em Curitiba, deveria disputar as eleições. O Bolsonaro reagiu no Twitter, dizendo que já teria tirado o Brasil do Conselho da ONU, não só por se posicionarem contra Israel, mas por sempre estarem ao lado de tudo que não presta. No mesmo dia, não no Twitter, mas em entrevista, disse que sairia da ONU comunista se fosse eleito. 2 dias depois, Bolsonaro disse que cometeu um ato falho e disse que jamais pensou em sair da ONU. Ele disse que esqueceu de falar a palavra conselho da ONU e então ele jamais pensou em sair da ONU em si. Eu falei que o presidente não sabia quase nada de ONU. Pois é, a notícia original envolvendo o ex-presidente Lula falava em Comitê de Direitos Humanos da ONU. E o presidente Bolsonaro falou em sair do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Aí você fala, tudo igual. Pois é, só que não. O Conselho de Direitos Humanos da ONU foi criado em 2006, tem 47 países que formam e são eleitos por mandato de 3 anos e tem a sede em Genebra. O Comitê de Direitos Humanos da ONU, ele surgiu a partir do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1976. Ele não é formado por países, mas por 18 especialistas com um reconhecido saber em direitos humanos e servem um mandato de 4 anos. Então o Bolsonaro, para se manifestar contra um, ameaçou sair de outro. Para se manifestar contra o comitê, ameaçou sair do conselho. Eu fiquei pensando que seria como se alguém tivesse uma missão de jogar uma bomba no Haiti e errasse e jogasse no Tahiti. Se fosse o caso do presidente Bolsonaro, alguém ia dizer com certeza que é só uma letrinha e pensando bem assim, o H fica perto do T no teclado. Não é um problema tão grande assim. Em tempo, o Tahiti fica na Polinésia Francesa, o Haiti no Caribe. E voltando à questão lá do Conselho de Direitos Humanos da ONU, o presidente Bolsonaro saiu do Conselho? Nada. Tem até tweet dele falando das propostas para a reeleição do Brasil para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Mas é isso, o presidente sabe muito pouco da ONU. Quando ele ameaçou sair da ONU, por exemplo, será que ele sabe que na Carta das Nações Unidas, que é o documento que instituiu a ONU, será que ele sabe que lá não tem previsão de saída? Até hoje, na história da ONU, só teve um caso de um país que tentou sair da ONU, foi a Indonésia, em 1965, que era comandada então pelo ditador Sukarno. Dá uma pesquisada no Google para ver o histórico do cara, e ele propôs fazer uma alternativa, uma organização que seria rival da ONU. No fim das contas, a organização durou 1 ano, teve 4 membros e 5 países observadores. Na época, a ONU já tinha 122 membros, ou seja, um fracasso e, mais do que isso, uma bravata. Um caso mais recente é do Rodrigo Duterte, das Filipinas, que é um cara que não tem muito apreço pela democracia. Ele recebeu críticas pesadas de um relatório da ONU sobre execuções sumárias. Pois é, nas Filipinas,
virou uma prática comum a execução de suspeitos de tráfico de droga e suspeitos de usar drogas, isso mesmo. Se você é suspeito de traficar, morre, suspeito de usar, também morre. Então houve essas críticas pesadas de um relatório da ONU, e qual foi a resposta dele? Além de ameaçar sair da ONU, chamou a ONU de filho da puta. Desculpa falar isso, mas foram as palavras de um chefe de Estado, o chefe de Estado das Filipinas. Depois ele falou que era uma piada. Eu não sei exatamente qual é a graça nisso, mas talvez seja uma sofisticação do humor filipino que eu não conheça. Mas no fim das contas, mais uma bravata, as Filipinas saíram da ONU? Não saíram da ONU. Eu não falei ainda do discurso específico do Bolsonaro da ONU. Eu separei um trecho aqui que mostra um certo, digamos, descompasso do presidente em relação às Nações Unidas. Nas questões do clima, da democracia, dos direitos humanos, da igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres, e em tantas outras, tudo o que precisamos é isso: contemplar a verdade seguindo João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O presidente Bolsonaro parece que só sabe citar um trecho da Bíblia, João 8,32, já até decorei. Mas assim, dizer que a solução para todos os problemas é um trecho da Bíblia, bem, o cristianismo representa menos de 1/3 da humanidade. É no mínimo incoerente e até, de certa forma, preconceituoso querer impor a solução de um problema por um viés bíblico. Na ONU isso pega mal. O presidente citou também várias vezes a palavra socialismo no discurso dele como uma forma de criticar o antigo governo brasileiro. Mas isso na ONU não faz muito sentido, porque a ONU não entra nesse mérito, se o país é capitalista ou socialista. Os valores da ONU são outros. E na plateia da ONU tem muitos países que são socialistas. China, Cuba, Venezuela, Laos, Vietnã, fora os países que têm partidos socialistas que estão no governo. Então, usar a palavra socialismo como uma agressão, como uma crítica, não faz muito sentido na ONU. Eu resolvi falar então com quem entende do assunto. Então, Isadora, obrigado por ter aceito o convite para participar aqui da minha coluna. A gente está falando aqui do evento, que é a abertura da Assembleia Geral. Qual o significado desse evento e, afinal, para que serve a Assembleia Geral da ONU? A Assembleia Geral da ONU é um momento muito especial, porque é o momento em que os 193 países membros das Nações Unidas se reúnem para discutir os grandes assuntos de interesse global. É nesse momento que os chefes de Estado, que os líderes desses países podem aportar as suas contribuições para a solução de problemas globais. Aquele momento que eu acho que é mais famoso da Assembleia Geral, que é a parte dos discursos dos líderes de Estado, e que é iniciado sempre, tradicionalmente, com o discurso do presidente brasileiro, é conhecido como o debate geral. Então, a ideia é essa: juntar os líderes para que eles possam conversar sobre como resolver problemas que dizem respeito a todas e todos nós. Então, a ONU é perfeita, não merece nenhuma crítica. Não, claro que não, claro que merece crítica. Mas o que eu defendo é que para criticar a ONU, você tem que entender minimamente como ela funciona, saber algumas coisas bem básicas. Para dimensionar as atribuições, é bom a gente entender qual o real tamanho da ONU. A ONU, na verdade, apesar dela ter se estruturado como uma instituição, a ONU, na verdade, é um grupo de países que se juntaram para garantir que o mundo viva em paz e que todas as pessoas tenham acesso aos benefícios do desenvolvimento e que todo mundo viva bem. Mas é claro, para conseguir fazer tudo isso, tem toda essa instituição por trás, com essa presença incrível no mundo quase todo, Então, é sim uma instituição bastante grande. E você perguntou quantas pessoas trabalham, A gente não sabe. Como assim? Como assim? É porque, como são muitas agências, fundos, programas, e com vários tipos de contratos, então é difícil fazer essa conta. Não é que a gente não sabe, mas é difícil fazer essa conta. Então, só trabalhadores em missão de paz, a gente tem mais de 100 mil. No secretariado-geral, a gente tem mais de 37 mil funcionários. E nas agências tem... Tem país que não tem essa população, né? Tem país da ONU que não tem essa população, né? Pois é, exatamente. Quem assina esse cheque? De onde vem o dinheiro? O dinheiro das Nações Unidas vem das contribuições ordinárias dos países e também das contribuições voluntárias dos países. E, claro, as agências especializadas, os fundos e programas também captam recursos. E
captam recursos, inclusive, com a iniciativa privada e com indivíduos. É para criticar a ONU? Então tem que ser crítica adulta, séria, crítica relevante. Por isso, eu conversei com um cara que sabe tudo do assunto. Casarões, primeiro, vamos explicar que a gente se conhece há um tempo, então isso aqui tem uma cara de encontro. Eu vi que você estava no caminho certo, bem sucedido, quando eu trabalhava lá na Globo News, você começou a dar entrevista lá. Então você deu certo, eu virei jornalista e agora temos esse encontro aqui. Primeira pergunta, você é um entusiasta da ONU ou está mais para o outro lado? Carrone, estudo a ONU há muito tempo. Eu acho que a ONU não é a salvação de todos os males, obviamente, mas ela proporciona um tipo de possibilidade de cooperação entre países que ainda é muito válida. A ONU ela tem um trabalho de formiguinha para resolver problemas muito específicos, muito pontuais e proporcionar cooperação em algumas áreas. Eu acho que isso ainda é muito positivo das Nações Unidas e deve ser mantido, porque essa é a ordem que a gente tem aí desde o pós-guerra, né, há 70 e poucos anos, e que é importante que seja mantida diante da emergência de vários temas que são de interesse global e que certamente não vão poder ser resolvidos de maneira unilateral. Você tem uma questão, como você adiantou, de representatividade. O que está lá, principalmente no Conselho de Segurança, congela uma realidade ali do fim da Segunda Guerra Mundial. Qual é a sua avaliação sobre essa representatividade hoje? Olha, a questão é entender as razões pelas quais a ONU foi criada em primeiro lugar. A gente tinha tido uma experiência anterior à ONU, que é a Liga das Nações, que falhou miseravelmente, né, na tentativa de promover uma estrutura de segurança coletiva, principalmente porque a Liga se baseava numa estrutura de decisão por consenso. E a gente sabe que na política internacional, ainda que não formalmente, existe uma hierarquia de grandes potências, países médios, países pequenos. Quando o pequeno, que é mais numeroso, consegue vetar um grande, isso gera desequilíbrios que impedem qualquer possibilidade de uma organização internacional funcionar efetivamente. Então, a ONU, quando foi criada em 1945, ela tinha isso em mente, e por isso que ela criou o Conselho de Segurança, onde você tem claramente uma hierarquia de 5 países que são potências, que detêm armas nucleares, que têm uma projeção internacional, inclusive militar, maior, e os outros países que ali intercalam-se, né, na representação no Conselho de Segurança. E do outro lado você tem a Assembleia Geral da ONU, que é o parlamento, vamos dizer, dos países. A Assembleia Geral é aquilo que de mais democrático existe na ONU, quer dizer, aquilo que de possível existe na estrutura da ONU que se aproxime de uma democracia parlamentar. Agora, nada é perfeito. Na ONU, países que são representados na Assembleia Geral têm populações enormemente variadas. Você tem países ilha que tem, sei lá, 2 mil habitantes e países que têm 1 bilhão de habitantes, como a Índia ou a China. Eu acho que a ONU ela tem uma questão de representação que é grave. Eu diria que o ponto mais grave é justamente o Conselho de Segurança refletindo uma estrutura que é da década de 40, né? Ele não foi atualizado desde então de maneira significativa em termos das grandes potências. Enfim. Hoje você tem atores importantes internacionais como a Índia, como o próprio Brasil, como a África do Sul, que não estão representados no Conselho de Segurança. E essa é uma reivindicação. Alemanha, né? Alemanha, Japão. Essa é uma reivindicação antiga que faz todo sentido. Agora, a ONU ela tem críticas em outras áreas também, né? Uma coisa, por exemplo, que se fala muito pouco, mas que é importante no debate sobre reforma da ONU hoje, tem a ver com transparência e corrupção. Então, existem casos importantes de corrupção na ONU. Você tem vários casos de estupro, vários casos de má conduta de tropas com capacetes das Nações Unidas. Tem uma série de problemas ligados a isso. A ONU é responsável, em última análise, dessas operações, etc. Então, não tem como desvencilhar. A corrupção, muitas vezes, está na própria dinâmica da burocracia das Nações Unidas, né? Os funcionários da ONU são funcionários públicos internacionais. Então, eles têm também desafios muito parecidos com aqueles que a gente vive aqui no Brasil, em qualquer lugar. Há questões estruturais, por exemplo, empoderamento de gênero, representatividade nacional, representatividade local, várias coisas que, em certo sentido, são desafios para a gente poder pensar. Você tem muitas outras críticas relacionadas à ONU. Uma delas é que ela representa governos e não pessoas. Você pode ter, por exemplo, ditaduras sanguinárias, e tem muitas, que representam pessoas que elas mesmas oprimem. Outra crítica, por exemplo, é sobre essa quase fixação da ONU com o conflito Israel-Palestinos. E você tem muitas resoluções sobre esse assunto, tanto na Assembleia Geral, quanto no Conselho de Segurança e outros órgãos da ONU. Então, para alguns críticos, esse conflito está hiperestimado dentro da ONU. Você tem casos, por exemplo, em que a ONU foi muito criticada por não ter alertado para os conflitos. Tem um caso que é clássico, em Ruanda, em 1994, onde podem ter morrido mais de 1 milhão de pessoas. A ONU não alertou sobre esse risco de genocídio.
Outra falha da ONU foi na mesma época na Bósnia. A ONU teria aberto o caminho para o massacre de Srebrenica ao declarar que aquela área ali na Bósnia era segura. O que aconteceu? Forças sérvias acabaram matando homens jovens e adultos num massacre, um dos mais marcantes do fim do século XX. Olha, esses dois casos são realmente emblemáticos de catástrofes da década de 90 que a ONU não conseguiu impedir. Você pode até discutir se ela conseguiu aliviar em algum ponto ali do desenrolar do conflito. Mas, de fato, ela não conseguiu impedir. Identificar o início de conflito é muito difícil, né? É muito difícil a gente conseguir antecipar quando uma guerra civil vai começar, ou qual que é a propensão de um país ou de uma sociedade ao conflito civil, ou mesmo a guerras interestatais. E a ONU, enfim, não pode ser responsabilizada unicamente por isso. A grande questão é que a ONU, de fato, ela encontra o seu limite operacional na soberania dos Estados. Então, são raríssimos os casos em que a ONU consegue impor a paz com autorização, por exemplo, do Conselho de Segurança. São raros os episódios que isso de fato aconteceu. Você viu aí muitas críticas em relação à ONU, mas aqui no Brasil eu não ouço esse tipo de crítica, são críticas muito mais rasteiras. Eu vou destacar duas que são muito comuns. Uma é de que a ONU tem ingerência no Brasil e há uma certa imposição. Olha, as resoluções da ONU não são obrigatórias, são só recomendatórias. Então não tem como ter ingerência se não tem obrigação. As únicas resoluções que têm caráter obrigatório são as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Bem, eu não lembro, pelo menos desde a redemocratização, de uma resolução do Conselho de Segurança que tenha como alvo o Brasil. Nenhuma. Então eu não entendo esse argumento de que a ONU teria uma certa ingerência no Brasil. Outra crítica também é do globalismo da ONU. Eu nunca entendi direito esse conceito, mas é muito curioso que as pessoas que falam desse conceito de globalismo, criticando, geralmente apoiam esse cara aqui, que é o Steve Bannon, que é o ex-estrategista da campanha do Donald Trump, já brigou com o Donald Trump, eles não se falam mais. Ele é um ultranacionalista de extrema-direita que percorre o mundo apoiando candidatos ultranacionalistas também e forjam uma espécie de aliança internacional contra o globalismo. Eu nunca entendi isso. Então, qual o problema das pessoas com a ONU? Será que a sede que foi projetada pelo comunista Oscar Niemeyer, será que ela tem algum ranço da Organização Meteorológica Internacional? Será que acha que a Agência Internacional de Energia Atômica não fez um trabalho muito bem feito ao inspecionar as usinas nucleares do Irã? Será que discorda do critério adotado pela Unesco para tombar esse ou aquele patrimônio da humanidade? Será que não gostou de alguma resolução da Organização Mundial do Trabalho que regulou algum procedimento trabalhista? Será que há alguma imprecisão nas traduções feitas durante reuniões da Organização Mundial da Saúde? Eu não consigo achar argumento. O que eu vejo, principalmente nas redes sociais, é ódio pelo ódio. Tem outra coisa muito engraçada, gente que critica a ONU, mas exalta o trabalho das missões de paz da ONU, como fez o presidente Bolsonaro. Reafirmo nossa disposição de manter contribuição concreta às missões da ONU. E essas pessoas geralmente gostam de ressaltar 3 missões em especial. No Haiti, no Líbano, na República Democrática do Congo. Obrigado, presidente. Elas merecem ser elogiadas mesmo. Mas assim, não faz sentido criticar a ONU e até a existência da ONU e, ao mesmo tempo, elogiar o desempenho dos militares na missão da ONU para estabilizar o Haiti. Não faz sentido também você dizer que a ONU empurra leis globalistas goela abaixo e, ao mesmo tempo, destacar o desempenho do general Elias Rodrigues Filho, comandante da Força de Estabilização na República Democrática do Congo. Não adianta dizer que a ONU é comunista e elogiar o trabalho do general Santos Cruz nessa mesma missão na ONU. Se bem que depois que ele deixou o ministério do Bolsonaro, muita gente acabou chamando ele de comunista mesmo, né? Não adianta dizer que a ONU está mais aparelhada que as universidades públicas brasileiras e que não tem autoridade e, ao mesmo tempo, exaltar o trabalho do almirante Eduardo Augusto Widland, que foi o comandante da Força Tarefa Marítima na missão da ONU no Líbano. Para essas pessoas que fazem essas críticas, como é que você resumiria, assim, afinal, para que serve essa tal de ONU? Algumas questões dizem respeito a todo mundo, né? O clima diz respeito a todo mundo, a pobreza diz respeito a todo mundo, as migrações dizem respeito a todo mundo. Então não adianta um país achar que ele vai ficar isolado de todas essas questões e vai conseguir prosperar e se desenvolver. Então, quando a gente precisa do trabalho conjunto para resolver determinados temas ou para avançar em determinadas questões, é aí que a ONU é importante. É claro que a ONU merece muitas críticas, mas tem que ser críticas embasadas, sejam críticas políticas ou técnicas. Não vale ficar nessa bravata em cima de ouvir dizer de WhatsApp.
Mas eu suspeito que muita gente seja contra os valores da ONU. E aí eu vou ler um trechinho da Carta das Nações Unidas, que fala dos valores que são fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade, no valor do ser humano, na igualdade de direitos de homens e das mulheres e na promoção do progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. Se o seu problema é isso, se você é contra isso, aí é uma questão de terapia. Uma última perguntinha antes de eu correr pro avião. É difícil falar em futuro do pretérito, né? Quando você analisa história e tal. Mas assim, vê se você arrisca comentar. É ruim com ela, seria pior sem ela? Eu acho que seria pior sem ela. A ONU proporciona um palco para negociações e para cooperação em temas que não são resolvidos individualmente. A gente não consegue endereçar os grandes temas públicos globais, meio ambiente, direitos humanos, não proliferação nuclear, se não for por um esforço coletivo. E justamente em função dessa necessidade de se alinhar em temas coletivamente, é que a ONU ainda tem alguma função. Ela existe por causa disso. Então, acho que essas questões permitem que as Nações Unidas ainda tenham uma utilidade grande e dão uma certa esperança de que a ONU, claro, tem que melhorar, tem que reformar, mas que ela vai ser uma plataforma útil daqui para frente também para endereçar as questões internacionais mais importantes. E não é comunista? De modo algum, não é comunista. Até porque foi criada pelos Estados Unidos e mantida pelos Estados Unidos durante esse tempo todo. E a Terra também não é plana, né? A ONU é apartidária, a ONU respeita todas as religiões, a ONU respeita, né, todas as visões e ideologias. E respeita inclusive os comunistas. Inclusive os comunistas, mas também os capitalistas, né? A gente não pode se esquecer de que o Banco Mundial faz parte da ONU. Claro. A FMI... né? A Organização Mundial do Comércio faz parte da ONU. Então, a gente respeita todo mundo e é um princípio da ONU respeitar a soberania dos países. Então, esse é um princípio fundador das Nações Unidas. E é por isso que falar de ingerência não faz nem muito sentido no contexto das Nações Unidas, né? Os países são livres para tomar suas próprias decisões e para escolher trabalhar junto com outros países nessas questões que eu mencionei, que são questões de interesse de todos e de todas. Valeu, obrigado, Isadora. Tchau. Tchau. Casarões, obrigado pela entrevista. Valeu, Cavani. Entre uma aula e outra, eu aqui no aeroporto. Obrigado e por esse reencontro misturado com a entrevista, foi ótimo. Valeu. Beleza, um abraço. Valeu pelo convite. A ONU, no fim das contas, é um fórum que reúne quase todos os países do mundo para o diálogo, para a diplomacia. E se o país está lá dentro, ele aceitou as regras do jogo. Dizer que a ONU é comunista, ingere nos países e viola a soberania, isso aí é para aquelas pessoas cujo conhecimento de assuntos internacionais não vão muito além da International Drive, aquela rua lá de Orlando, sabe? Achar que a ONU vai resolver todos os problemas do mundo é uma ingenuidade. No fim das contas, ela precisa do dinheiro dos países, da vontade dos países, da decisão dos países. É claro que a ONU merece críticas, afinal ela já falhou muito. Ela já não evitou muitas guerras, mas é impossível medir quantas guerras ela evitou. E olha, o isolamento, a história ensina a gente, leva a destinos assim obscuros, sangrentos e obscuros. Bem, hora de falar dos comentários relativos à coluna da semana passada, em que eu falei da China e também de Hong Kong. Vou falar rapidinho, porque eu acho que eu falei demais até agora. China Clarice, excelente vídeo. Sou brasileira, moro na China e a sua repórter é muito corajosa em falar da China assim estando aqui dentro do país. Muito corajosa ela. Não, a Camila não estava na China, só para ficar claro, ela está segura. Ela mora e trabalha aqui em São Paulo. Ela trabalhou na China, então ela está segura. O vídeo está perfeito, é realmente isso que acontece aqui, impecável. Que bom, que bom. China Clarice, obrigado. Renato Mendonça, oi Garrone, gosto muito de seus vídeos, escuto eles durante algumas reuniões chatas do trabalho. É um pouquinho de bom senso e esperança vindo aí do meu Rio. Eu sou do Rio, mas não moro no Rio, então vindo aqui de São Paulo, eu moro em São Paulo. Felipe Veloso, parabéns pela coluna, Garrone. Tem Irã parte 2? Vai ter, Felipe. E merece voltar a falar do Irã por conta dessa escaramuça aí entre Irã e Arábia Saudita, que foi uma entrevista com o chanceler do Irã dizendo que o país não atacou a Arábia Saudita, o ataque seria do Iêmen. Mas autoridades sauditas americanas disseram que o ataque foi do norte, não do sul. Eu tô meio perdido nessa história, mas é bom voltar a falar do Irã sim. Obrigado, Felipe. Luca MD, um podcast... MD? Luca. Um podcast seu com a Marilis. Adoraria. Obrigado pela ideia. Gente, obrigado pelos comentários. Foram muitos comentários esse da China. Obrigado pela audiência, foi super legal.
Infelizmente eu estou aqui com pouco tempo e eu tenho que correr para editar a coluna porque está ficando tarde, já é de madrugada. E eu agradeço muito a vocês pela audiência. Por favor, se inscrevam no canal para a gente chegar aos 300 mil. Fato é que vocês vão se despedir desse cenário aqui, porque eu estou me mudando, a minha casa vai ser outra, então eu terei um outro cenário, não sei como será, e provavelmente, como vai ter uma mudança, e mudança é uma coisa que demora, vai ter um cenário de transição que eu não sei qual vai ser. Então, vai haver mudanças aqui, mas o conteúdo continua o mesmo compromisso, a mesma frequência. Toda semana eu estou aqui falando de assuntos internacionais. E espero que vocês estejam gostando. Sugestões são sempre bem-vindas, vocês sabem. E é isso. Se inscreve no canal, hein? Tchau, até a próxima. Até a semana que vem. Senhoras e senhores, apresento aos senhores um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. O socialismo, meu país esteve muito próximo do socialismo. Presidentes socialistas que me antecederam implementaram o socialismo, a crueldade do socialismo.